Irmãos, irmãs, um alerta no início da homilia, hoje estou sonífero, né? Então, fiquem atentos, né? Fiquem atentos. As leituras da missa de hoje, não quer dizer que eu esteja com sono, né? Só estou prejudicado na voz. A missa de hoje poderia muito bem ser a missa do Sagrado Coração de Jesus, porque a palavra do Senhor que ouvimos nos revela que Jesus é um manso e humilde de coração, e Ele é um descanso para nós. O coração manso e humilde no qual encontramos descanso. E como é bom saber que existe um lugar onde a gente possa descansar. Ainda mais quando a semana foi atropelada, agitada, fatigada, as preocupações nos consumiram quase todo o tempo, nos roubaram as energias. Encontrar um lugar, não qualquer, mas o Sagrado Coração de Jesus como esse lugar de descanso. Descanso para a nossa vida, descanso para a nossa alma. Essa semana até fiz uma postagem sobre a gente está no trabalho e reclama porque não vê a hora de ir para casa, está muito cansado. Aí está lá em casa, deitado no sofá, reclamando porque está sem fazer nada. O cansaço não é bem do corpo, talvez seja da alma. Algo que reclama mais atenção do que um simples parar as atividades. Na visão antropológica, o coração ocupa o centro profundo do nosso ser, o nosso cerne mais íntimo, o coração do coração, que não consiste num mero sentimento, mas trata-se daquele centro da existência que nos permite nos orientar como um todo e plenamente em direção do bem, da verdade, da justiça. O coração é uma dessas palavras sobre a qual toda a multiplicidade de coisas, pensamentos, ideias se torna uma coisa só. O coração simboliza, para a grande maioria das culturas, o centro da pessoa. O centro da pessoa, onde se unificam todas as dimensões. A saber, nós não somos só matéria. Um exemplo talvez ajude, um professor dizia sempre assim para a gente, lá pelas tantas do ano: verifica esse ano o quanto você cresceu materialmente. A gente vai lá numa tabela imaginária, puxa, cresci 60% materialmente. Verifica quanto você cresceu no conhecimento, sei lá, da língua portuguesa. Você vai lá, cresceu 80%, conhece mais da língua portuguesa. Verifica quanto você cresceu no conhecimento das leis. Cresceu lá 80%, 90%. Verifica o quanto você cresceu nesses conhecimentos técnicos. 70%, 80%, 90%, 100%. E verifica quanto você cresceu espiritualmente. 2%, 3%, 5%. Porque quase o tempo todo nós valorizamos o que é material, palpável, visível. Quanto que a gente investiu de tempo essa semana para produzir coisas? Quase o tempo todo da gente. Alguns até se obrigam a descansar. O descanso é mais uma atividade da agenda. Ter coração equivale a ser uma personalidade integrada. O coração é o símbolo dessa profundidade e da interioridade. O coração do ser humano é a própria fonte de sua personalidade consciente, inteligente e livre. O coração é o lugar das escolhas decisivas,
O coração é a fonte das bem-aventuranças, é o santuário dessa ação misericordiosa e misteriosa de Deus em nós. Alguém chegou a dizer que o mistério interior do ser humano, tanto na linguagem bíblica como na linguagem humana, se expressa com a palavra coração. É importante, portanto, permanecer atentos aos movimentos do coração, porque o coração, seu, meu, qualquer coração, pode palpitar ao ritmo da soberba ou da humildade. Pode palpitar ao ritmo do amor ou do ódio. Pode palpitar ao ritmo do egoísmo ou da generosidade. O coração está cheio de mesclas de trigo e de joio. Tem aquela historieta que diz, o mestre dizia, né, pro aprendiz: dentro de mim existem 2 lobos ferozes. Um é bom e o outro é mau. E os 2 vivem brigando. E o discípulo perguntou ao mestre: e quem é que vence, mestre? Ele disse: aquele que eu alimento. Aquele que eu alimento. Se alimento o lobo mau, ele vai me destruir. Mas se alimento esse lobo bom, ele vai me ajudar a defender, a construir. No coração da gente, cujo ditado diz que é terra ninguém pisa, né? Coração humano é terra que ninguém pisa. Ou como disse o filósofo Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele alimenta essas 2 possibilidades, de joio e de trigo. O que mais que a gente podia pensar? Que na antropologia bíblica, o coração é considerado como o interior do ser humano. Não o coração entendido como um órgão de afetividade, mas como uma dimensão mais interna, como a sede do espírito. Assim, falar em fechamento, em sensibilidade, falar em impassibilidade, em surdez, em falsidade, em murmurações, era suficiente para lá no Antigo Testamento reclamar uma mudança de vida, uma conversão. O profeta Ezequiel chega a dizer assim, que Deus vai colocar o seu espírito em nós, que Deus vai arrancar o coração de pedra que habita o nosso ser, e Ele vai transformar esse coração num coração de carne, vai dar vida, vai torná-lo humano. Assim, a conversão deveria envolver todo o ser, todo o conjunto daquilo que sou, todas as dimensões, como agora há pouco mencionava. O que mais desumaniza a gente, segundo a Bíblia, falando de coração, é viver com um coração fechado. Como é ruim quando o coração da gente está fechado. E como é ruim quando a gente convive com alguém cujo coração está fechado. Hoje está parecendo conversa de cardiologista, né? Mas tudo bem. Mas como é ruim conviver com esses de coração fechado, endurecidos, coração de pedra, incapaz de amar e de acreditar. Quem vive fechado em si mesmo não pode acolher o Espírito Santo, não pode se deixar guiar por esse Espírito de Jesus, só se guia por si mesmo. Quando o nosso coração está fechado, os nossos olhos não enxergam. Quando o nosso coração está fechado, os nossos ouvidos não ouvem. Quando o nosso coração está fechado, os nossos braços e os nossos pés atrofiam e não se movimentam em direção ao outro. A gente volta para casa com a razão, não leva desaforo para casa, mas leva desamor para casa. Não leva desaforo para casa, mas leva ressentimento para casa. Não leva desaforo para casa, mas leva irritação para casa. Acho que era melhor levar desaforo para casa. Logo ele passa. Ficar alimentando ódio, ressentimento, etc., não passa, aumenta.
O coração fica mais fechado. Jesus, ele dava uma decisiva importância ao coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Porque o que torna impuro o homem não é aquilo que entra nele, mas aquilo que sai de dentro dele. Porque foi alimentado, cultivado lá no coração. Bem-aventurados, diz a palavra, são os que têm coração puro, porque esses vão ver a Deus. E tão bonito diz a palavra, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Um exercício rapidinho. Quando você acorda, não importa que hora, se de manhã, de meio-dia, de tarde, quando você acorda, costuma pensar em quê primeiro? Você passa o dia pensando em quê? Você vai dormir pensando em quê? É capaz que você se assuste com o que você passa o tempo todo pensando. Porque é isso aí que governa a sua vida. Pode ser preocupação dinheiro, preocupação sexo, preocupação educação, tudo coisas de fora. Seria esse o seu tesouro? Seria esse o meu tesouro? Jesus é um homem para os outros, que tem coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne. A sua vida é um sinal do bem-amar, um sinal de dar-se ao outro mesmo. O coração dele é a profundidade desse ser que está unido a Deus. Vamos hoje, irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que Ele quebre o nosso coração. Se estiver empedernido, que Ele quebre o nosso coração, que Ele quebre a nossa resistência. Se você tem interesse nisso, nessa prece que estou fazendo, diga você para Deus: Senhor, quebra o meu coração, remodela o meu coração, faz meu coração mais humano, que ele seja aberto, que ele seja grande, para ouvir a sua palavra, para receber o seu Espírito e para comunicar essa humanidade ao outro também. Faça dessa missa essa prece. Ainda que por um instante você sinta que não é tão mal assim, lembre-se, tem um princípio de bondade, um princípio de maldade que está lá dentro. Não deixe o joio vencer o trigo, sufocar o trigo. Não deixe o desespero sufocar a esperança. Não deixe a tristeza suplantar a alegria. Não deixe o rancor, o ódio do mundo vencer aquele que é mais forte e está dentro de você, que é o amor. Não deixe. E se não consegue sozinho, peça a Deus. Peça a Deus. Senhor, é hoje. Hoje é o dia de mudar o meu coração. Faz aquela cirurgia cardíaca em mim. Troca o meu coração. Coloca o seu Espírito em mim. Me faz novo, todo novo, renovado, transformado, reabilitado. Eu vim aqui, Senhor, descansar o meu coração no seu coração. E desejo que o Senhor faça do meu coração semelhante ao seu. Eu vim aqui desejoso de uma vida nova e quero voltar para casa, certo de que o Senhor me concede essa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.